Gente, não sei o que eu fiz. Eu gravei um vídeo enorme e puf, sumiu o vídeo. Bom, enfim, vamos retomar. Eu acho que eu tinha falado da minha mãe. A minha mãe tem uma limitação expressiva há anos. Só que eu acho o fim, eu acho o cúmulo da crueldade do potencializar a loucura de alguém. É literalmente chutar cachorro morto. Uma pessoa que realmente ela não sabe que planeta ela tá. A minha mãe tem uma limitação, mas ela tem uma lucidez junto com uma sem-vergonhice, assim, sabe? Precisa de tratamento, precisa de ajuda, muita. Aí os meus irmãos, o que fazem? Potencializam a doença dela, porque ninguém levou ela para casa para cuidar dela. Minha mãe precisa de cuidados, minha mãe precisa tomar remédio, minha mãe precisa de acompanhamento psiquiátrico. Não, eles só se preocupam com o dinheiro. E essa limitação da minha mãe eu acho tão gritante, porque a irmã dela é extremamente ligeira. Acha que é ligeira no caso, né? Porque a gente não dribla a vida da maneira que as pessoas acham. Minha tia não só sabia, ela é minha avó, como elas correram lá na cidade dela, São Miguel do Oeste, na Bandeirante especificamente, que é um vilarejo, acho que até cidade é hoje. E contaram para todo mundo, para a família específica da minha mãe, o que acontecia comigo. Eu era uma criança e eu tinha 5 anos. Nada justifica. Elas são tão covardes, tão desprezíveis, que se tu não tem uma generosidade, uma compaixão do próximo, de fazer algo para ajudar, fica quieta. Mas não potencializa, não coloca uma pitada de maldade, porque isso é o cúmulo. Para uma criança, a gente está falando de alguém, uma coisa pequenininha, indefesa. É o cúmulo. Então, essa minha tia, louca de ligeira, potencializou a loucura da minha mãe. Dizendo que... E a minha mãe gostou, porque ficou cômodo para minha mãe também. Que como assim? Que eu já era grande, de fato eu era grande de tamanho, mas aquilo não começou naquele dia. Aquilo começou quando eu tinha 5 anos. Eu fui moldada. Que nem aquelas pessoas que ficam dentro daquelas instituições religiosas, que elas são abduzidas, que elas não têm discernimento do que podem fazer, que elas podem fugir de lá, porque tu é doutrinada daquela forma. E quando tu vive isso no ambiente familiar, tu não tem como fugir. Por quê? Porque o meu pai me criou para os outros um monstrinho. Então a minha mãe não gostava de mim, os meus irmãos... Me lembro de pouquíssimos, raríssimos episódios de carinho na infância, na adolescência, em todas as situações. A minha avó não gostava de mim porque eu era chata, gritona, rebelde. A minha tia, a minha madrinha, ninguém gostava de mim. Isso é uma verdade. Eu era uma criança extremamente brava, extremamente revoltada, porque essa era a minha maneira de gritar, de pedir ajuda. Hello, gente, tá acontecendo isso comigo, tá errado, alguém me ajuda, pelo amor de Deus, alguém fala com a minha mãe, alguém me ajuda, me tira dessa situação, cessa essa dor. Não. Ninguém o fez. Então, mas Nádia, eu tô respondendo isso porque já me foi questionado. Porque eu acho que tem muitas pessoas que vivem ou viveram a mesma situação e que também não tem para quem pedir ajuda. Mas por que hoje eu tô aqui dando a minha cara a bater, falando de uma coisa tão íntima, tão... Na verdade, ela não é mais dolorida hoje. Porque eu consigo falar sem chorar, eu consegui entender, depois de um processo muito doloroso, que eu sou a vítima, porque a pessoa é dada como louca. Então, uma criança, ela é narcisista, então tudo que acontece na volta, a culpa é dela. Ai, o pai tá triste, ai, a culpa foi minha, o que eu fiz? E tu cresce com isso, e teu abusador vai potencializando a tua culpa, que não é nossa. Só que tu demora anos, eu demorei anos, aliás, eu demorei 35 anos para descobrir nesse processo que eu sou vítima. E só depois que eu descobri que eu sou vítima, eu me perdoei, porque eu não tive culpa alguma, eu não poderia ter culpa. Uma criança de 5 anos, ela não pode seduzir um pai. Isso é uma psicopatia social, infelizmente, muito mais comum do que a gente imagina. Então hoje eu tô dando a minha cara que é bater, porque como Deus me cercou de pessoas que me ajudaram nessa caminhada, principalmente agora, nesse último ano que eu cuidei do meu pai, eu me sinto na obrigação de ajudar
da forma que eu não fui ajudada, eu me sinto na obrigação de ajudar, de acarinhar, de abraçar, de acolher essa pessoa. Porque eu sei que tem centenas de milhares. Porque a gente não denuncia. E o meu objetivo é fazer com que a pessoa entenda que ela é a vítima. Esse é o processo, esse é o ciclo. Fazendo que ela entenda, aí ela vai se perdoar e perdoar o algoz. Eu convivi com o algoz e tive a misericórdia de Deus de, nos últimos 4 ou 5 meses, resgatar uma relação que talvez nunca tenha existido de verdade, de pai e filha.